Portugal, por ter essa comunidade brasileira de imigrantes, não só brasileira, mas também palopes, né, diáspora, falante da língua portuguesa, tem uma grande oportunidade de trabalhar com essas questões e tentando mudar um pouco esse cenário que é tão embaçado, que ainda se coloca muito numa situação de negativismo. Não, não somos, não fazemos, não é bem assim. Então, o meu trabalho com o ID é justamente esse, de sensibilizar, dar voz para esses grupos subrepresentados, ser ponte, ser canal. Eu represento grande parte desses públicos, porque eu sou uma imigrante, eu sou uma mulher, eu sou negra e acabei de completar 50 anos. A pensar nos profissionais pouco representados no mercado de trabalho, surge o Color at Work, um espaço seguro de partilha, empoderamento e fortalecimento da experiência das pessoas que compõem a diversidade de talentos e potencial existente no mercado de trabalho. O meu nome é Sofia Medina Andrade e acredito na eficácia da diversidade e inclusão para o alcance de um mundo de trabalho mais digno e justo. Sejam bem-vindos. Olá, comunidade! Bem-vindos a mais um episódio do Color at Work. Hoje estarei à conversa com a primeira mulher negra brasileira a criar uma startup em Portugal e uma das 100 mulheres de topo na categoria de Empresas Sociais de 2023. Estou a falar-vos da Elisângela Souza, uma profissional que conta com mais de 20 anos de experiência, tendo iniciado o seu percurso em consultoria, o que a permitiu atuar na gestão de eventos culturais, na área do marketing, responsabilidade social e muito mais. Com uma jornada feita entre o Brasil e Portugal, atualmente a carioca é fundadora do ID Social Hub, uma startup com sede em Lisboa, comprometida com a diversidade e inclusão e cujo objetivo é impulsionar a mobilidade social de grupos subrepresentados e criar a oportunidade de emprego nos ambientes corporativos da área da tecnologia. No início do ano, a Elisângela foi nomeada como uma das 100 mulheres de topo na categoria de Empresas Sociais de 2023 pela Euclid Network, que é a rede europeia para organizações que apoiam empreendedores sociais e líderes orientados para o impacto. Esta rede foi criada pela Comissão Europeia e o reconhecimento de que vos falei advém do trabalho que a Elisângela tem realizado na ID Social Hub ao desafiar a agenda da diversidade e inclusão e a apostar na integração e inclusão de pessoas negras, mulheres, imigrantes, pessoas com deficiência, indivíduos acima dos 50 e outros segmentos invisibilizados pela sociedade. Filha de uma mãe negra e de um pai branco, ambos brasileiros, a nossa convidada nasceu no Rio de Janeiro, onde viveu grande parte da sua vida, tendo emigrado para Portugal em 2019. Nesta conversa, vai falar-nos do contexto da diversidade e inclusão em Portugal, das suas experiências enquanto mulher negra e imigrante no contexto profissional português e da forma que tem contribuído para a mudança da agenda da diversidade e inclusão em Portugal. É com um enorme prazer que eu digo olá, Elisângela, e muito bem-vinda. Olá, boa tarde, Sofia. Muito obrigada pelo convite. E vamos a essa conversa. Eu é que agradeço aqui a tua presença, sabes? Esta é uma conversa que eu já queria ter há muito tempo, por isso obrigada por cá estares. Estou muito feliz também de estar aqui. Elisângela, podes assim em breves palavras dizer-nos como é que te vês ou como é que te descreves enquanto profissional? A Elisângela, enquanto profissional, é uma mulher resiliente, honesta, determinada, que tenta utilizar a comunicação e a criatividade da melhor forma possível para trazer pessoas, para trabalhar com pessoas, para trabalhar com grupos, trabalhar com equipas. Então, a Elisângela tem um pouquinho desse misto de comunicação, criatividade, curiosidade também, que eu acho que faz parte do profissional querer conhecer coisas novas. Acho que, em breves palavras, essa é a Elisângela, profissional. E é muito bom ouvir esta descrição deste tipo de profissional, porque faz muito sentido. Acho que é por isso que tu conseguiste construir uma carreira tão estável no Brasil, não é? Uma carreira tão sólida e tão enriquecedora. Isso também me faz pensar, tu tinhas de facto esta carreira no Brasil e o que é que quiseste mudar? Porque é que quiseste vir para Portugal e até mudar de área, não é? Porque
acabaste por te tornar também uma empreendedora. Conta-nos, como é que isto aconteceu? Bem, minha mudança para Portugal se origina por conta da cena política e econômica que estávamos vivendo, que o Brasil estava vivendo em 2019, com o ex-presidente da República. Eu que fiz toda a minha carreira na área de gestão de projetos no terceiro setor no Brasil, sociais e culturais, vi essa área ser totalmente atingida negativamente pelo ex-presidente, por um regime de governo que não era favorável para a construção de cultura e de uma sociedade, digamos, uma sociedade mais justa no Brasil. Então, eu trabalhava na época no equipamento público, que se chamava Funarte, Fundação Nacional de Arte, uma das mais conceituadas do Brasil, e vi, não só eu, mas mais de 100 pessoas serem demitidas desse organismo público, porque a formação técnica, experiência técnica que nós tínhamos no momento sucumbiu ao poder do lado oposto desse governo na altura. E foi essa falta de perspectiva de trabalho no Brasil que me fez migrar para Portugal. Foi muito difícil tomar essa decisão de vir para um país que eu nunca tinha vindo, já tinha ouvido falar, tinha contatos de amigos que já moravam aqui na altura, e eles que me desafiaram. Vem passar um tempo aqui, já que você não tem nada que te prenda no Brasil, vem para cá, passa um tempo aqui, vem conhecer. Portugal é um país incrível, e se não der certo, você volta. E foi isso que aconteceu. Em novembro de 2019, eu chego aqui, a princípio com a meta de ficar uma temporada curta, e quando veio fevereiro de 2020, o Covid chegou, e aí aconteceu tudo aquilo que nós já sabemos, e o que foi um plano temporário passou a ser permanente, e 4 anos depois, continuo aqui, em terras portuguesas, e muita coisa aconteceu de lá para cá, tem acontecido, e esse tem sido o meu percurso. É bom ouvir, mas é engraçado também porque a pandemia trocou-nos mesmo as voltas, não é? Trocou-nos. É como quando tu disseste, eu vim para ficar uma temporada, na minha cabeça foi logo, vieste e ficaste, não é? Porque o Covid obrigou-te a isso. Mas também isso também, eu acredito que sendo a profissional que és, esta pessoa ativa, esta pessoa que gosta de fazer coisas, curiosa, isso também te fez, de certa forma, quereres logo conhecer, não é? E dar-te a conhecer ao mercado de trabalho português. E claro, estou super curiosa, como é que foi a tua experiência? Quiseste logo ser empreendedora ou procuraste também emprego ainda em organizações ou empresas? Como é que foi? Conta-me tudo. Bem, como a minha temporada foi programada para ser temporária, quando chegou o Covid, eu tive que ir para a busca ativa de trabalho, porque o planejamento financeiro até então não suportava ficar uma longa temporada aqui sem uma base profissional, sem um salário, digamos assim. E eu fui muito feliz porque eu consegui, logo no primeiro mês de 2020, o contrato de trabalho de 1 ano, com uma grande empresa portuguesa. Foi a minha primeira experiência numa grande empresa portuguesa. Já comecei em grande, como falam aqui. Apesar da função que eu desempenhava, que eu fui contratada para desempenhar na empresa, ser muito aquém do que eu tinha de experiência no Brasil, porque eu fui trabalhar num call center para fazer uma gestão de carteira de clientes, fidelizar essa carteira de clientes, que foi totalmente impactada pelo Covid, porque o nosso atendimento diário de clientes, de fazer contato, de fazer toda essa parte mesmo de pós-venda, de fidelização, de saber se o cliente estava satisfeito, se queria fazer novas encomendas, aquisições de produtos e serviços. 90% dessa carteira que atendimos fechou as portas por conta do Covid. Então, chegou numa altura do contrato, que era de 12 meses, que começou em fevereiro de 20 e que foi até fevereiro de 2021, chegou numa altura do ano que nós recebíamos o salário, mas não tínhamos trabalho, porque realmente os clientes estavam todos, 90% fechou as portas mesmo. E aí, quando chegou em 2021, o contrato não foi renovado e eu, novamente, fui para a busca ativa de trabalho. E já nessa altura, 1 ano depois, a mentalidade que eu tinha de voltar para o Brasil já mudou.
E aí se nesse primeiro ano eu consegui sobreviver ao Covid e consegui esse trabalho aqui, por que não continuar? E foi a melhor decisão que eu tomei naquela altura, porque o Brasil ainda estava num cenário muito tenso, ainda a área social e cultural afetada, foram os 4 piores anos no Brasil nesse momento. E aí, em 2021, veio os censos e eu tive a oportunidade, fui selecionada para trabalhar nos censos. E foram 4 meses de trabalho muito intenso. Foi a primeira experiência que eu tive em Portugal nessa cena de saber, de fazer parte dessa história de os censos é um trabalho muito importante para um país. Então, fazer parte do recenseamento de um país que não é o seu, não é o nosso de origem, para mim foi uma das experiências mais importantes que eu tive aqui. E falar com as pessoas no meio de uma pandemia, ir até a casa das pessoas, falar com as pessoas, licenciar as pessoas, ajudar a fazer a contagem da população que vive em Portugal, foi realmente um trabalho muito enriquecedor nesse sentido. E com a experiência dos censos também, eu tive a oportunidade também, esse meu lado curioso, de ir além eu tive a oportunidade de saber que antes dos censos irem para a rua, efetivamente, foi feito um grande grupo de trabalho aqui em Portugal, com grandes organizações, para se inserir a pergunta etnia nos censos, e que não foi aprovada nos 45 do segundo tempo, como falamos do Brasil, não foi aprovada pelo presidente do INE, e, pasmem, 2023, ainda não temos dados oficiais do governo sobre qual o número de imigrantes e de onde, qual a origem desses imigrantes que vêm viver em Portugal. E nós sabemos por outros organismos, e aí entra o CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, entra o Alto Comissariado das Migrações, entram esses organismos paralelos para nos ajudar a ter acesso a alguns dados que não são os oficiais da população recenseada. A teu ver, dada a experiência que tens no Brasil e a realidade brasileira, como é que tu vês isto? Como é que tu vês o facto de, ainda aos dias de hoje, no ano que nós estamos a falar, em 2023, ainda num país como Portugal não termos estes dados? Em resumo, nós utilizamos uma frase no Brasil: essa é uma conta que não fecha. Porque se por um lado sabemos que as 2 maiores comunidades imigrantes que vivem em Portugal atualmente, a primeira é brasileira e a segunda maior, se esse dado já não atualizou, vem de África, Cabo Verde, por que, pelo lado do governo, não se há a oficial contagem dessa população para que se desenvolva políticas públicas para esses grupos migrantes? Então, essa é uma conta que não fecha, realmente, porque ainda tem um outro lado da moeda que não é tão explorado, que é o lucro que nós trazemos para esse país. Então, Uhum. há dados, há informações que nós, nos últimos 2 anos, geramos milhões de lucros para a Segurança Social com pagamento de impostos. E quem pagou esses impostos foram nós, imigrantes. Quem paga esses impostos e quem continuará pagando esses impostos, gerando esses lucros para a sociedade portuguesa, somos nós, imigrantes. Então, realmente, tem uma equação que precisa ser melhor desenhada, porque parece que não querem nos dar acesso a uma coisa que nós mesmos beneficiamos o país. Então, fazendo um resumo, é basicamente isso. E obrigada por nos dares esta informação que eu acredito que nós conhecemos bem, nós temos esta noção, mas nem toda a gente, porque se houve há muitas narrativas acerca dos imigrantes, não é? E nós sabemos que a maior parte delas não corresponde à nossa realidade. Por isso é muito bom ouvir-te dizer isto e falar sobre isto, mas claro que isto também vai-me levar a outro tópico, que é a diversidade e inclusão. Que é um tópico muito próximo para nós, e tu, tendo chegado aqui em Portugal, tendo deparado com uma destas situações, não é? E tendo trabalhado nesta questão tão importante que é a questão dos censos, e depois tendo vindo a criar a tua própria empresa, isto faz-me pensar, a teu ver e com o conhecimento que tu tens, com a mente crítica que tens, como é que tu vês
De modo geral, esta questão da diversidade e inclusão aplicada ao mercado de trabalho e como é que tem sido a tua experiência, não é? O que é que te levou realmente a criar a tua empresa, a tua startup? O ID Social Hub, ele nasce de uma experiência negativa justamente numa etapa após os censos. Quando eu vou novamente, quando os censos acaba, que foi um projeto de 4, 5 meses aproximadamente, e aí eu fui novamente para a busca ativa de trabalho, veio uma oportunidade, chegou até a mim, uma oportunidade para trabalhar como técnica de comunicação. Eu submeti o currículo, sem foto, mas tinha ali as informações, as últimas duas informações das empresas brasileiras que eu tinha trabalhado e as últimas experiências de Portugal. E aí eu submeti o currículo e recebi um feedback muito positivo da recrutadora, parabenizando, me elogiando, falando que eu tinha passado daquela etapa e me convidando para fazer uma entrevista de 30 minutos. E eu fui muito feliz com a expectativa lá em cima. Uau, que bom! Será que eu vou ter oportunidade de trabalhar na área de comunicação em Portugal? Porque é a minha área de formação acadêmica. Eu me formei em comunicação social no Brasil, que aqui chamam de ciências da comunicação. E aí surgiu essa oportunidade. Eu fui muito feliz para a entrevista. E quando iniciamos a conversa online, a entrevista online, o que era para ser 30 minutos, a entrevista que era para ser 30 minutos se encerrou em 4. A recrutadora do outro lado da tela, loura dos olhos verdes, quando abre a câmera e vê essa brasileira mestiça, como falam aqui, mas que é negra de raiz, com essa juba de cabelo, como falamos no Brasil também, acho que a expectativa dela caiu. E aí, 4 minutos, a comunicação não verbal dela foi muito direta e frontal, como falam aqui em Portugal, e ela encerrou a entrevista em 4 minutos. E eu juro que não tinha percebido na hora o que tinha acontecido, mas me gerou um incômodo aquela situação. E depois disso, de novo, no meu perfil de curiosidade, eu fui compartilhar essa experiência com uma amiga brasileira que já vive aqui em Portugal há muito tempo e trabalha na área de RH de uma empresa brasileira aqui em Portugal. Eu fui compartilhar com ela o que tinha acontecido. E aí ela, me conta mais sobre isso. E aí eu expliquei para ela, recebi um e-mail me parabenizando, me elogiando, de uma recrutadora, me convidando para fazer uma entrevista de 30 minutos. E ela, muito diretamente, em 4, encerra a entrevista. E aí a minha amiga me abriu os olhos. Ela, bem-vinda a Portugal. Muito provavelmente, quando ela viu que você era uma brasileira altamente qualificada, mas quando ela abre a tela do computador e vê que essa brasileira qualificada é uma mulher de cor, ali ela quis interromper a entrevista porque você não tinha a colorimetria adequada para trabalhar com a área de comunicação para aquela empresa. E aí caiu a minha ficha, que isso poderia realmente ter sido uma situação de discriminação, e eu tinha 2 possibilidades com essa experiência negativa. Ou transformar isso num mimimi, como falamos no Brasil, e ficar no ponto de reclamação e de indagação, que Portugal é um país discriminatório, xenófobo, preconceituoso, e isso não tira a razão de termos essa construção coletiva, social, sobre como somos tratados aqui, ou transformar isso numa ação. E essa foi a melhor decisão que eu tomei, de ir para a ação. E aí, de novo, a minha curiosidade, fui buscar, estudar, ler relatórios, e a minha experiência no censo embasou muito o meu trabalho, que eu desenvolvo hoje. O Alto Comissariado das Migrações faz um trabalho incrível também com essa questão de dados, a Organização Internacional do Trabalho, a ONU, com a questão das UDSs. Então, todas essas instituições foram as responsáveis por me embasar de informações para desenvolver o IT Social Hub, que é a minha social tech, startup, social tech, que tem o desafio de trabalhar a inclusão, a diversidade e a equidade, por isso que o ID tem esse nome. O mercado corporativo fala a sigla DEI, e eu trago o I da inclusão para frente e transformo isso no verbo. O ID é o verbo ir no pretérito. E o desafio é esse: sensibilizar as empresas, o ambiente corporativo, os RHs, as lideranças,
as pessoas que têm o poder de decisão sobre essas questões de inclusão e diversidade, mostrar para essas pessoas que o mercado de diversidade e inclusão é um mercado que é bom para o negócio, não só na parte social, mas principalmente no business, porque dados dos Estados Unidos mostram que o mercado de diversidade e inclusão vai movimentar a cifra de 20 milhões de dólares nos próximos 5 anos, e tem muita gente que ainda não abriu os olhos para isso. E Estados Unidos é o país de referência tanto para o Brasil, porque nós já estamos à frente nessas questões, dessas soluções, já poderíamos estar muito mais avançados, confesso, porque no Brasil 65% da população é negra, e somente de 4, 5 anos para cá que se dá voz e se dá realmente visibilidade para esses projetos e para esses temas. E Portugal, por ter essa comunidade brasileira de imigrantes, não só brasileira, mas também palopes, né, diáspora, falante da língua portuguesa, tem uma grande oportunidade de trabalhar com essas questões e tentando mudar um pouco esse cenário que é tão embaçado, que ainda se coloca muito numa situação de negativismo. Não somos, não fazemos, não é bem assim. Então, o meu trabalho com o ID é justamente esse, de sensibilizar, dar voz para esses grupos subrepresentados, ser ponte, ser canal. Eu represento grande parte desses públicos, porque eu sou uma imigrante, eu sou uma mulher, eu sou negra e acabei de completar 50 anos. Então, eu tenho todas essas interseccionalidades e esses lugares de fala. Eu sou a representatividade das vozes desses grupos subrepresentados e dos outros grupos da qual eu não sou, porque eu não sou uma pessoa com deficiência, mas eu sou uma aliada do tema. Eu não sou uma pessoa homossexual, mas eu sou uma aliada desse grupo. Então, eu também me vejo nesses lugares de dar voz para esses grupos e representar esses grupos, porque o propósito do meu trabalho é esse, é engajar todos esses perfis, essas pessoas que não têm oportunidade por conta desses vieses, conscientes e também inconscientes de quem tem o poder de decisão. Olá, comunidade! O que estão a achar deste episódio? Se pudessem nos dar a vossa opinião, o que diriam? Vocês sabiam que o Color at Work está presente em todas as plataformas de podcast? Está também no Instagram e, mais recentemente, foi-nos lançado o desafio de estarmos no TikTok. Então podem ouvir-nos nas vossas plataformas preferidas de podcast e podem encontrar-nos no TikTok e no Instagram através do Color at Work Podcast. Eu mal posso esperar por ouvir os vossos comentários, por receber o vosso feedback e por assim criar um espaço que seja nosso. Espero por vocês lá. Sabes, eu já conhecia um bocadinho do trabalho do ID, graças à conversa que tivemos anteriormente, mas estou a gostar muito de ouvir falar, estou mesmo. Mas tu sabes como é que eu sou, né? Eu quero sempre saber mais. Então, claro que isto é uma opinião muito pessoal minha e, por favor, corrige-me se eu estiver errada, mas daquilo que eu vejo que é o panorama, o contexto da diversidade e inclusão em Portugal, a meu ver, o trabalho do IDE está a desafiar essa agenda bastante e, a meu ver, de forma muito interessante e positiva, mas claro, eu queria, para as pessoas que não conhecem, podes ajudar-nos a compreender um pouco como é que o teu trabalho tem vindo a desafiar esta agenda? Podes dar-nos assim alguns exemplos que ajudem a ilustrar, porque é isso, é o que eu te digo, eu estou a gostar de te ouvir, eu quero ouvir mais, quero que as pessoas também conheçam mais daquilo que o IDA está a fazer, então se puderes guiar-nos um bocadinho, dares alguns exemplos, porque eu acho que é mesmo muito importante isto que tens vindo a fazer. O ID ele tem várias frentes. Uma delas é atuar diretamente com gestores das empresas, e aí eu falo o marketing, falo do RH, falo de direção das empresas, as pessoas que têm o poder de decisão, para que se desenvolvam ações e projetos intencionais dentro da cultura interna da empresa, para que se promova ações para o recrutamento desses grupos, desses profissionais de grupos subrepresentados. Portugal, pela questão de não termos os dados de etnia, aí é um cuidado que nós precisamos ter para não infringir a regra de proteção de dados, pouco se fala
em recrutamento inclusivo, porque os RHs das empresas portuguesas defendem que não há uma mentalidade ou não há uma lei que promova ou que, enfim, privilegie determinados grupos. E o que nós falamos com o ID, e aí é muito importante essa questão da sensibilização, de falar diretamente com essas lideranças, que nós não estamos falando de privilegiar grupos específicos, mas de se promover ações de inclusão e de diversidade desses grupos específicos, o que é muito diferente. Então, a partir do momento que empresas fazem ações, fazem projetos, desenvolvem programas para promover ações de inclusão e diversidade, isso não é privilegiar grupo. Isso é desconstrução de mindset, isso é desmistificação do tema e é a percepção de que é rico para o business. Porque, como eu já falei, esse é um mercado que vai gerar muito impacto social e também de negócios para as empresas. Nós, enquanto consumidores de produtos e serviços cada vez mais conscientes, vamos exigir das empresas, sim, o que empresa X você tem promovido na área, no S, que é o S do ISG, que se fala tanto atualmente. O que você tem feito na área de sustentabilidade? O que você tem feito na área social? Isso não é privilegiar, isso é promover. Então, meu primeiro desafio é esse: sensibilizar as lideranças, fazer uma provocação positiva das lideranças que vamos mudar, vamos andar uns passos para trás, não ser tão reativos, mas desmistificar o tema. E aí é letramento, é muito letramento, é muita consciência, tem que ser mesmo um trabalho de beabá mesmo, educativo. Letramento, essa desmistificação, a sensibilização, e aí a partir disso a parte ativa. Então, é a promoção dessas ações e desses programas. E aí é não só trabalhar ações pontuais, por exemplo, o ID trabalha muito a equidade, não só a de raça, mas também a de gênero, porque dados mostram, né, o gap do gênero nas lideranças, para nós conseguirmos uma equidade, vai levar a aproximadamente 136 anos. Isso é dado que saiu agora há pouco mais de um mês da ONU. Então, ações, projetos e iniciativas como o ID Social Hub não é para solucionar os problemas todos do mundo, não estamos aqui para isso, mas para minimamente auxiliar as empresas a diminuir esses gaps. Então, estamos falando aí de a equidade, que é a questão das mulheres, trazer as mulheres para os lugares de liderança, principalmente nas empresas, nas maiores, né, nas big, como falamos. Eu conversando com o diretor de uma grande dessas, há um tempo atrás, ele me dá uma resposta. 60% do meu corpo de trabalho é feminino. Então, a minha empresa ela trabalha com equidade de gênero. Uau, parabéns. Gostei de saber que 60% do seu business é do sexo feminino. Agora, onde estão essas mulheres? Qual o percentual de líderes do sexo feminino que você tem na sua empresa? Uhum. Aí ele já ficou mudo. E aí ele levou uns 10 segundos, respirou fundo. Aí ele, bem, aí esse número cai aí para menos de 10%. Eu falei assim, então, desculpa lá, você não trabalha, sua empresa não é. Você não promove equidade de gênero. Nós estamos falando de mulheres, 60% das mulheres serem contratadas e trabalharem na base da pirâmide. Estamos falando das mulheres terem o poder de decisão também para fazer com que essa desmistificação desse tema seja construído na cultura interna da empresa e que os homens percebam que nós não estamos aqui para fazer cabo de guerra, nós precisamos trazê-los para essa conversa. E eu coloco isso muito claro nos lugares quando eu sou convidada para participar de eventos, para dar palestras. Nós não estamos construindo um muro para ser contra os homens, muito pelo contrário. Nós precisamos dos homens, nós precisamos dos aliados, nós precisamos de homens sensibilizados, com um mindset totalmente diferente, para que eles percebam o quão rico é ter mulheres trabalhando nos lugares de liderança junto com ele, não é fazer cabo de guerra, nós não estamos aqui para isso, nós somos a maioria na população, nós somos a minoria nesses lugares. Então, temos muitas coisas para resolver,
mas temos que ser estratégicos nesse sentido. Então, sabemos que 136 anos, nós não vamos ver essa mudança social acontecer. Mas se mais iniciativas como o ID Social Hub vierem, mais mulheres virem para essa frente e entrarem nessa discussão, nessa comunicação, eu não gosto de falar discussão porque parece que é briga, a gente não está aqui para brigar, a gente está aqui para construir. Para entrar, mais mulheres virem para entrar nessa construção, somar forças, nós conseguimos ir muito mais longe, gerar muito mais impacto e diminuir um pouco essa desigualdade que existe atualmente. É isso mesmo. E diz-me uma coisa, tu também sentes esta resistência? Não é bem resistência, mas sentes que quando tu tocas aqui na parte racial, como é que é recebido esta questão, não é? Porque eu sinto que, por exemplo, como tu me disseste, quando tu abordas as pessoas sobre esta questão da diversidade e inclusão, há sempre a tendência a dizer nós temos X percentagem de mulheres nas nossas empresas. Embora a conversa mude de tom, como tu já demonstraste, não é? Quando se fala então em posições de liderança, aí já a coisa fica, como disseste, mas também é assim quando falas da vertente mais racial, também como é que é? Eu estou curiosa, como é que é e se consegues nos dar aqui algum exemplo? Claro, eu não quero que menciones os teus clientes, ou seja, as empresas com as quais trabalhas, não, mas se te vem aqui à cabeça alguma história, algum episódio. Raça é muito delicado. Raça, infelizmente, é um tema muito, muito delicado, porque realmente há esse mindset, há esse viés de negacionismo. Nós não somos. Nós não somos preconceituosos. Eu não recruto as pessoas pela cor de pele, eu recruto as pessoas pelo perfil, pelo que ela tem para oferecer, pelo profissional que ela é. E eu senti na pele que não é bem assim. Eu senti na pele que o discurso é muito diferente da prática. Eu fui uma pessoa que fui eliminada de um processo seletivo, muito provavelmente pela cor da minha pele, para aquela função para a qual eu submeti o meu currículo. Porque se fosse para uma outra função, para trabalhar numa outra área, de repente, que eu não tivesse que comunicar a marca daquela empresa, para trabalhar com RH, ou para trabalhar numa função que não fosse tão estratégica, possivelmente eu teria mais chances. Mas quando nós falamos de trabalho qualificado, aí efetivamente a raça, a cor de pele, sim, nos define e nos coloca do outro lado da casta. Então, é difícil falar disso, é muito difícil falar disso, porque as pessoas não assumem. Mas eu tenho uma experiência muito positiva de uma startup que eles são bem novos, estão no mercado há 3 anos, e o CEO dessa startup, ele é um jovem português, porque nasceu aqui em Portugal já, mas negro. A família dele é toda de Moçambique. Os pais vieram para cá há muitos anos e ele nasceu aqui em Portugal. E ele hoje é responsável por uma das startups que mais tem crescido no Porto. E eles são da área, desenvolveram uma solução que diminui a contaminação da indústria têxtil, e essa solução deles tem alcançado números incríveis. E quando eu falei com ele, logo no comecinho do ID, ele foi uma das primeiras pessoas que eu não precisei nem falar muito, sabe? Minha conversa com ele, meu pitch com ele em 10 minutos, ele, Elisângela, você não precisa me explicar o que eu já sei. Eu sou fruto do ID. Eu sou um homem negro, altamente qualificado, e as pessoas só me respeitam agora porque elas sabem quem eu sou. E eu não quero expor aqui o nome da empresa e tal, mas ele já está bem conhecidinho aí, participou do Web Summit, ganhou o pitch do Web Summit aí 2 anos atrás. Então, tem esse lado positivo de ter aliados como essa pessoa, sabe? Então, mas é uma minoria. Não são tantos que têm essa sensibilidade e têm essa percepção de eu sei o que é isso, porque eu sofro isso, eu ainda sofro isso, eu ainda tenho que me provar enquanto profissional e eu sou o líder que eu sou, dessa empresa que eu sou, mas eu ainda tenho que me provar enquanto profissional por conta de ser um homem negro. Então,
como tudo na vida, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Mas o desafio é esse, justamente esse. O ID não é uma solução para todos, não vamos mudar o mundo, não tem essa pretensão, mas a minha pretensão é mudar o mundo das pessoas que nós atendemos e que nós damos voz. Então, se eu conseguir fazer isso, já fico feliz. E tens conseguido vir a fazer isso que me deixa muito contente. E eu tenho aqui uma questão, não sei se vais-me conseguir responder, mas daqueles que são os contactos que tu tens vindo a ter, da realidade que tens vindo a conhecer, para as empresas, especialmente se podias deixar aqui uma mensagem, como é que estas podem superar os desafios e as resistências à diversidade e inclusão para estes grupos, para os grupos subrepresentados? Como é que tu achas que estas podem? Porque por vezes nós sabemos que existe uma pessoa dentro destes lugares que quer realmente fazer a diferença, que está disposta, mas que depois tem todo um sistema à volta que impede, que resiste, que, que diz sim, mas daqui a algum tempo, agora não. Vamos, sim, mas depois deixar o assunto ali morrer de lado quase, não é? Então, para estas pessoas que estão nestas empresas, e até mesmo para as empresas que dizem, olha, nós até queremos, mas não sabemos como, qual é o conselho que deixas? Intencionalidade é o maior adjetivo que eu posso utilizar e que vem à minha mente agora para as pessoas. As que já estão, de uma certa forma, envolvidas com o tema, e para aquelas que ainda não, por N questões. Eu fiz um evento agora, no dia 22 de setembro, para celebrar um ano do ID. Foi um evento que tinha, no primeiro momento, tudo para ser para gerar a dúvida se daria certo ou não, porque foi um evento numa sexta-feira, à tarde, quando todas as pessoas querem ir para os copos. Eu consegui lotar o evento, trazer mais de 120 profissionais para ouvir insights e boas práticas de inclusão, diversidade e equidade das empresas. Isso, para mim, foi sabe aquele carimbo? Sabe, a chancela? Que não só eu, mas que todas aquelas pessoas que se predisporam para estar numa sexta-feira, às 6 da tarde, depois de uma semana inteira de trabalho, no final do dia, num evento onde todo mundo só quer saber de desligar. Isso é a intencionalidade que eu estou falando na prática, sabe? As pessoas estavam ávidas para ouvir o que se tinha para compartilhar ali. E, para mim, aquele evento é o início de uma nova etapa do ID, do meu trabalho com o ID. Ali havia intenção, ali as pessoas, né, os grandes profissionais, vieram empresas muito grandes participar. Então, tinham profissionais de Microsoft, IKEA, Mondelez, CCA Law, universidades. Então, essas são algumas empresas que vêm na minha mente agora, tinham várias outras, profissionais decisores. Então, tinham profissionais da área de marketing, na área de RH, diretores, pessoas de câmaras municipais, pessoas públicas, de órgãos públicos, pessoas ávidas para ouvir, para descobrir, compartilhar qual era o propósito do evento. Essa é a intencionalidade que eu falo. Então, mais do que ter a vontade, é saber que eu não sei como fazer, mas eu estou aqui para ouvir e para tentar absorver o máximo possível e para levar para o meu ambiente o que essas empresas já têm feito e o que elas ainda não têm feito, mas que querem fazer. Então, a partir do momento que nós ouvimos grandes lideranças falando de resultados muito incríveis que já tiveram com programas que têm desenvolvido e outras que ainda estão embrionárias nesse tema, mas que querem promover esse tema internamente, isso é intencionalidade. Então, não vamos acertar logo no começo, vamos errar muito, mas a questão é, vamos fazer. Não vamos não vamos ficar na passividade de, eu não vou fazer porque eu não sei, porque eu vou errar. Não, o erro faz parte do processo. Então, a partir do momento que você assume que não vai ser assertivo no primeiro momento, não vai ser assertivo no segundo momento, pode ser que comece a gerar resultado positivo no terceiro, no quarto momento, mas faz parte do processo. É esse o processo.
Tem muita coisa enraizada que nós precisamos desconstruir, tanto de mentalidade, tanto de sociedade. Então, é um processo, faz parte desse processo. Então, o primeiro momento é tentativa e erro, o segundo momento é tentativa e erro, o terceiro momento é tentativa e erro, e o quarto momento é a solução. Então, tá ok, tá tudo certo, não tem uma receita de bolo, sabe? Não é uma receita de bolo que eu vou seguir e que vai dar certo para minha empresa. Não, a minha empresa é totalmente diferente, a empresa X é totalmente diferente da empresa Y, que é totalmente diferente da empresa Z, e também eu sou super contra essas iniciativas que surgem, que dizem que promovem soluções para a área, e que quando nós vemos o time das pessoas que estão à frente dessas soluções, não há representatividade nenhuma. Exato. Me incomoda muito ter acesso às pessoas que dizem que fazem diversidade e inclusão nas empresas e grupos está muito na moda agora da IVIN, né, uma sigla que eu vi que criaram para esses projetos da IVIN, e quando nós vemos os heads desses projetos, desses grupos da IVIN, cadê a diversidade? Cadê a representatividade desses líderes desses projetos nessas empresas? Então, a partir daí, a gente já precisa desconstruir e acertar o que está errado. A partir do momento que eu falo que eu trabalho com um grupo diverso, que eu falo de diversidade, que eu falo de inclusão, isso tem que estar representado nos grupos que são os porta-vozes desses projetos. Então, quando eu sou convidada para os eventos de diversidade e inclusão, e que eu vejo que os speakers são todos brancos, são todos jovens, são todos portugueses, e aí eu sou a pessoa que no final, sempre no momento das perguntas e respostas, tá lindo isso aqui, parabéns, a iniciativa é incrível, mas onde é que está a representatividade e a diversidade aí na fala de vocês? Exatamente. E aí já é um silêncio. Sabe aquele silêncio ensurdecedor, assim? Porque as pessoas não sabem a diferença entre representação e representatividade. Representação é uma coisa, é ok eu fazer representação, mas eu preciso ter a representatividade. Então, quando eu falo que eu desenvolvo um projeto para 50 a mais e eu sou jovem, cadê o público para quem eu estou dirigindo aquela solução? Eu tenho que ter pessoas 50 a mais inseridas no desenvolvimento dessa solução. Eu não posso chegar e falar, eu tenho uma solução para você, se eu não fiz compara. Eu não sei a realidade daquele público, porque eu não faço parte daquele público. Quando Exatamente. eu vejo homens falando que promovem equidade dentro das empresas, mas não tem mulheres, equidade de gênero que eu falo, não tem mulheres, já está errado, desculpa, querido, mas você tem que ter mulheres. Você está falando de equidade de gênero, mas você não tem o gênero representado nesse caso. Cadê? Quando eu falo de etnia, tá? Vamos fazer aqui, estamos desenvolvendo um grupo da IVIN de etnia, de multiculturalidade, né? Multiculturalidade. Tá bom, multiculturalidade, mas cadê a multiculturalidade? São todos, cadê a representatividade desses grupos? Então, é disso que eu estou falando. A intencionalidade de fazer diferente, de fazer a coisa acontecer, é isso, é tentativa e erro. Tentativa e erro. Então, a gente já identifica um erro aí. Trazer representatividade para dentro desses grupos que dizem que falam dessas soluções. Porque aí sim eu estou fazendo uma solução, construindo uma solução compara. Eu não estou fazendo uma solução só para jogar para aquele público. Então, quando eu falo que desenvolvo uma solução para pessoas com deficiência, eu não tenho pessoas com deficiência inseridas naquele grupo, desculpa, mas a minha solução não vai gerar resultado porque eu não tenho a representatividade daquela pessoa fazendo aquele projeto com uma pessoa com deficiência dentro. Que ela vai saber a dor para resolver, porque ela é parte daquele público. Então, é muito sensível, são temas que realmente mexem com muitas coisas internas, mas é incrível quando a gente consegue sensibilizar e quando a gente consegue ver que as pessoas, os líderes, as empresas estão abertas para, e quando chega no final, como foi no meu evento, vários feedbacks que eu tive. Eu nunca fui no evento com tantas pessoas diversas participando. Eu nunca estive num evento de inclusão e diversidade com negros aqui, com negras aqui, com pessoas de vários países aqui. Tinha gente de África, tinha gente de Brasil, tinha gente de Portugal. Eu falei assim, isso é inclusão, isso é diversidade, sabe? Um evento de equidade com tantas, sabe, tinha até mais mulheres do que homens no evento, mas tinham muitos homens lá também,
Porque é o contrário que a gente vê, né? Vivendo de equidade, as mulheres ou todas são mulheres, ou então são os homens falando para elas. É disso que eu estou falando, a transformação que nós precisamos fazer nesse sentido, sabe? E sabes, eu podia ficar aqui horas a ouvir-te falar, porque tu estavas a falar e eu estava aqui com um sorriso de orelha a orelha, porque é bom ouvir isso. E parabéns pelo evento, parabéns pela organização deste, pela concretização do mesmo. E é o que eu te digo, eu não te quero deixar ir. Eu quero que continues aqui a falar comigo, mas as pessoas também, nós temos um tempo, infelizmente. Mas antes de deixar ir, e dada esta linda jornada que tu tens, que tem sido uma jornada de superação, tem sido uma jornada de consciencialização e de mudança de paradigma, antes de deixar ir com a experiência que tens ao dia de hoje, olhando para trás, para quando tu estavas a começar a tua jornada profissional, que verdades sentes que não te contaram acerca do mercado de trabalho? Olha, a primeira verdade que não me contaram já começa quando eu decido estudar comunicação social. Eu estou falando da realidade do Brasil. A comunicação, a publicidade, eu sou uma publicitária, né? Sou uma publicitária de formação. A publicidade no Brasil é formada por homens brancos. É uma área altamente elitizada. E quando eu decidi fazer a comunicação social há 25 anos atrás, ninguém me contou essa história. Essa foi uma verdade que realmente, se tivessem me contado, olha, faz decide estudar outra área, porque você muito provavelmente não vai conseguir trabalhar na área de comunicação, porque você é uma mulher negra, periférica, vindo de família humilde, e nós sabemos que a área de comunicação é dominada por homens privilegiados, cis e brancos. Tá aí uma verdade muito dura para mim. E eu só fui perceber depois que eu saí da faculdade. E hoje eu até consigo falar disso de forma muito com esse sorriso aqui, porque quando eu fui fazer a faculdade foi um período muito difícil. Meus pais não podiam pagar a faculdade para mim. Eu sou uma pessoa que vim de origem humilde, então há uma inversão social no Brasil, onde as universidades públicas são para pessoas ricas e as universidades particulares são para as pessoas pobres. Porque o ensino público de base no Brasil, ele não prepara a pessoa para ter acesso à universidade pública. E aí nós não temos acesso à oportunidade à universidade pública, nós vamos para as universidades particulares. E o inverso acontece para quem vem de uma base de ensino privada, que são essas pessoas que vão para as universidades públicas. Então já tem essa inversão social no Brasil que não democratiza acesso para quem verdadeiramente precisa. E esse foi o meu caso. Eu vim de ensino básico público. Quando fui prestar o vestibular, claro que eu não tive oportunidade de passar na área de comunicação diretamente, porque a área eram 50 candidatos por vaga. E eu fui pagar a minha universidade, porque os meus pais não podiam pagar para mim. E eu acordava às 5 horas da manhã todos os dias, porque eu trabalhava na altura das 8 às 5:30 da tarde. E o meu trabalho era longe do local onde eu morava com os meus pais. Eu perdi 2 horas de trânsito todo dia para me locomover da casa dos meus pais até o meu trabalho. Então, eu acordava às 5 da manhã, saía de casa às 6, para chegar no trabalho às 8, pontualmente, porque eu sempre fui uma profissional dedicada. Chegava antes das 8, porque a gente tinha que bater o cartão. Antigamente tinha um cartãozinho de ponto para bater, e se nós chegávamos atrasados, aqueles minutos eram descontados. Saía do trabalho às 5:30 da tarde, a faculdade começava às 6, eu chegava todo dia atrasado, porque eu perdia 1 hora de trânsito do local do meu trabalho para a universidade, e nisso os professores até eram sensíveis, porque eles sabiam que a maioria dos estudantes eram pessoas que vinham do trabalho, então eles eram sensíveis a isso e sabiam da nossa dificuldade de chegar no horário, pelo menos isso. E foram 4 anos de muita luta. E depois que acabava a faculdade às 11 da noite, tinha que voltar para casa, chegava em casa meia-noite, e até chegar em casa, tomar banho, comer alguma coisa para dormir, para acordar às 5 da manhã, no dia seguinte, durante 4 anos, foi um período muito desafiador, assim. E aí quando as pessoas privilegiadas falam de questão de meritocracia, essas pessoas não sabem o que elas falam. As pessoas não têm noção do que elas falam. Falar de meritocracia, fazendo sacrifícios e falando de
é com luta que se consegue, é com sobrevivendo, sem qualidade de vida que se consegue chegar às coisas. Essa romantização disso, isso é muito injusto, sabe? Vindo de quem nunca soube o que é realmente abrir mão e se sacrificar para conseguir realizar projetos para a vida. Então, essa é a primeira verdade que não me contaram. E a partir disso vieram as outras, né? É um efeito dominó. Então, eu não fui trabalhar na área de comunicação, por conta disso tudo que eu já contei, mas fui muito bem absorvida pela área de cultura. Então, a área de cultura, por ser uma área mais aberta, por ser uma área que realmente... Eu acho que a área de cultura é a área mais democrática que existe para nós, porque eu fui muito bem acolhida pela área de cultura e eu cresci muito profissionalmente. Meus 20 anos de carreira no Brasil foram todos construídos na área do terceiro setor cultural e social. Então, são as duas áreas que, para mim, são as mais democráticas, que realmente nos acolhem. E é isso. E obrigada mesmo. E sabes, para as pessoas que ainda não te conhecem, mas que depois desta conversa vão querer entrar em contacto contigo, saber mais do teu trabalho, explorar mais deste belo trabalho que tens feito, como e onde é que estas pessoas podem te encontrar? Eu estou no LinkedIn, Elisângela Lima Souza, e estou também no Instagram, tanto o meu pessoal, Elis Lima Souza, quanto do ID Social Hub. E temos também o perfil no LinkedIn, o ID Social Hub, e temos também o site idsocialhub.org. Então é fácil nos encontrar. Elisângela, muito obrigada. Foi mesmo uma boa conversa, foi ótimo ouvir-te e ter-te aqui, por isso, muito obrigada. Eu que agradeço e continue com esse trabalho incrível que você faz. Eu já fui convidada para vários podcasts, para participar de vários podcasts aqui em Portugal. E o seu, para mim, eu posso falar com propriedade, o seu é especial porque é um podcast de uma mulher negra, totalmente diferente dos outros que eu participei. Então, estou muito feliz de estar aqui com você. Quero que você voe com esse podcast, que você fique, uau, sabe? Seja referência, porque é isso. Nós precisamos de vozes, nós precisamos de representatividade, nós precisamos estar nos lugares para dar voz e dar oportunidade para aquelas pessoas da qual nós olhamos e nos vimos refletidos. Então, voa! Obrigada, estás-me a deixar emocionada. Obrigada, muito obrigada. Obrigada por se juntarem a mais um episódio do Color at Work, que contou com a edição do Augusto Piccinini. Se gostam deste podcast, eu peço para que partilhem, subscrevam, avaliem e comentem. Até aos próximos episódios.